Quero convidar você a pegar a sua Bíblia aí, ou ligar a sua Bíblia, conectar ela. Nós meditarmos a palavra do Senhor esta noite. Como minha esposa sempre diz, que bom que você está aqui, que bom mesmo nós estarmos juntos para cultuar o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero ler um texto da palavra do Senhor, queridos, que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 14, da nossa reflexão. E o meu desejo é que Jesus fale tão forte no seu coração. Esse é o desejo de qualquer pastor em toda mensagem, Eu lembro uma vez que eu estava assistindo uma pregação de um pastor e ele estava com tanta expectativa de que Deus tocasse, Cristo, a vida de quem estava ouvindo, que ele pensou assim: a minha vontade é que todo mundo saia daqui tão aterrorizado pela mensagem, para ter uma transformação, que fosse direto para o hospital tomar soro, porque o negócio mexeu muito com ele. Não chega nesse ponto, não desejo que ninguém vá toma outra coisa depois do culto, não precisa ser soro, mas que a mensagem impacte a sua vida, não por ser eu que estou pregando, eu estou só usando o que já está escrito, mas para que haja transformação, para que haja mudança, para que haja crescimento. Irmãos, só tem um beneficiado, o maior beneficiado quando você cresce em Deus, que é você. Porém, eu acho que tem algum cabo ligado aí nisso. Porém, queridos, quando você está cheio de Deus, as pessoas à sua volta cedem. Quando você está tomado da presença do Senhor, presta atenção, quando você está tomado da presença de Deus, quando alguém encosta em você, vai derramar daquilo que está cheio. Se você estiver cheio da carne, se você estiver cheio de rancor, se você tiver aquele crente ranzinza, as pessoas vão cutucar, vai sair, só isso. Agora, se você encosta em alguém que está cheio de Deus, tem amor, tem misericórdia, tem paciência, tem mansidão, tem presença de Deus, e é tão gostoso nós podermos transmitir algo gratuito que Jesus nos deu de graça. Nós vamos transbordar, nós só vamos deixar acontecer, irmãos. A vida do Filho de Deus, ela é natural, o crescimento e o transbordo. Ezequiel capítulo 14, a partir do versículo 12. Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, a partir do versículo de número 12. Ezequiel 14, a partir do versículo 12 até o versículo 20. Estou esperando ele aqui, não encontrou, tá? Pode abrir. Ezequiel 14. A palavra do Senhor nos diz assim: veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela e quebrarei o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e cortarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela esses três homens, olha os homens, queridos: Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra as feras selvagens, e elas a desfilharem de modo que fique desolada e ninguém possa passar por ela por causa das feras, e esses três homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem a filhos nem a filhas livrariam, eles só ficariam livres, e a terra seria assolada. Quem eles? Daniel, Noé e Jó. Versículo 17: ou se eu trouxer a espada sobre aquela terra e disser: espada, passa pela terra, e eu cortar dela homens e animais, ainda que esses três homens estivessem nela, vive eu, diz o Senhor Deus, que nem filhos e nem filhas livrariam, mas somente eles ficariam livres. Verso 19: ou se eu enviar a peste sobre aquela terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para cortar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivesse no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem um filho nem uma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Eles livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Amém? Feche os seus olhos por um instante.
Pai querido, nós lemos a Tua palavra aqui esta noite. O Senhor sabe, Deus querido, quanto eu tenho pensado, Deus, nesses termos, nessas qualidades, nessas virtudes nos últimos dias. O Pai sabe quanto meu coração tem sido envolvido com elas. A mensagem de hoje, ó Deus querido, eu peço que o Senhor traga para a Tua igreja. Tira toda a carnalidade, tira todo o impedimento, tudo aquilo que pode, pela falta de atenção, arrancar, ó Deus querido, a possibilidade de nós ouvirmos e entendermos, porque o segredo está aí. A boa terra é essa que recebe e entende. Nos faça, Deus, hoje boas terras para entender a Tua palavra e sairmos aqui transformados em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Queridos, eu quero falar hoje, o tema da mensagem é um coração agradável a Deus. E apesar de ter esse tema, o Senhor não citou o rei Davi no meio desses três homens, Daniel, Noé e Jó. E olha que foi um homem segundo o coração de Deus, mas havia algumas características em Daniel, Noé e Jó que faziam com que eles fossem destacados no meio dos demais. O meu foco hoje não é quando Deus decide destruir alguma coisa. Nós sabemos que quando Deus decide fazer algo, Ele faz. Ele diz que Ele é fiel e Ele preza por zelar da sua palavra. Deus prometeu que nós seríamos levados aos altos céus, que Ele viria buscar a sua igreja, prometeu que vai lançar os pecadores que não se arrependeram no inferno, prometeu que Satanás e os seus anjos serão condenados, já estão condenados, não está esperando o tempo deles, né? Eles estão, por enquanto, vamos dizer, numa liberdade condicional, espiritual, diabólica, mas logo, logo eles têm o rumo deles. A palavra do Senhor diz que Jesus tripudiou na cruz de todo o principado, toda a potestade. Então, crente, não precisa ficar com medo do diabo não, tá? Se alguém falar tem um demônio na encruzilhada, pode passar. Só não passa se você não tiver com a vida meio ajeitadinha com Deus, tá? Mas o Senhor quer te abençoar, e o Senhor quer te usar, o Senhor quer que você leve a palavra dele com autoridade para dizer para o mundo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Mas o teor da mensagem é que, mesmo Deus dizendo eu vou destruir essa cidade, e Ele destruísse, mas Ele fala assim, vou matar todos, mas no meio daquela cidade tivesse esses três homens, Ele diz, pelas suas justiças, pela justiça de cada um deles, eu não destruiria essa cidade. E eu quero trazer então desses três homens de forma resumida, que não tem como eu puxar fundo, mas por favor, preste atenção. Algumas coisas na vida desses três homens que chamaram tanta atenção de Deus, para o Deus, o Rei do Universo, o Criador dos céus e da terra, o Senhor que fundou, que plantou todo esse jardim enorme, que fez as águas e as ondas e disse, para por aqui, não ultrapasse a praia. Ele disse isso no livro de Jó. Ele disse isso em Isaías. Em Isaías a palavra do Senhor diz que Deus segura as águas do mar na concha da sua mão. Imagina que Deus grande. Mas esse mesmo Deus disse, olha, Daniel, Noé e Jó, esses seriam livres se eu decidisse destruir a cidade. Por causa da justiça dele, ainda que eu destrua a cidade, eu tiraria eles. O que há de especial então na vida desses homens? Será que eu posso fazer, viver e ser igual Daniel, Noé e Jó? Será que o que tinha neles eu posso buscar obter? Tem um discurso, irmãos, que eu tenho medo. É o discurso das pessoas que dizem, pastor, ninguém consegue ser santo, então eu não vou tentar tanto assim. Ninguém é justo, a Bíblia é Deus, não é um justo sequer, Deus olhou do céu para a terra, não viu um justo sequer. Ninguém que faça o bem, ninguém que fuja do mal. É um discurso verdadeiro, mas por trás dele tem uma pegadinha, tipo assim, eu não preciso tentar tanto, Deus é misericordioso o suficiente para me segurar nas mãos. Não vou dizer, irmãos, que nós vamos perder a nossa salvação, porque quem diz isso é somente o Senhor. Mas o que eu digo para os irmãos, não fique flertando com o pecado, não fique flertando com a fraqueza espiritual, não fique flertando com a falta de leitura bíblica, porque isso aqui é alimento, e uma pessoa sem alimento, ela treme, ela fica fraca, ela não consegue transpor algumas barreiras, ela não consegue vencer obstáculos simples. Uma pessoa sem alimento, aquilo que todo mundo consegue passar de forma tranquila, ela está fraca, é insuficiente, ela precisa dormir mais, ela se sente debilitada. E na vida espiritual é do mesmo jeito. Aquilo que eu alimento é aquilo que me faz crescer. Mas três coisas interessantes. Eu quero pegar primeiramente, se você for rapidinho de endereço,
pega comigo, eu peço aos meninos lá que consigam colocar aí, se vocês forem rápidos também. Daniel capítulo 1, versículo de 1 a 8. Primeiro homem, eu vou seguir a sequência: Daniel, Noé e Jó. O que tinha na vida de Daniel que agradou tanto o Senhor já no início do seu ministério? Eu estou lendo na versão NVI, é a mesma que está na tela ali, se os irmãos quiserem acompanhar na sua versão. Diz assim: no ano terceiro do reinado de Joiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Ou seja, ele fez um cerco em volta de Jerusalém e falou assim: acabou, agora não tem mais jeito. Mas lembre-se, foi o Senhor quem permitiu. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real, e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, e doutos, ou seja, conhecedores, preparados, estudados em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para assistirem, ou seja, estar na presença do rei, ou vendo tudo que o rei está fazendo, se precisar, eles estariam ali à disposição no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim desse tempo pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster dele. Irmãos, olha para cá. Daniel entra numa terra que, se ele não obedecesse, era Tramontina, né? Corte rápido. Não ia ter jeito, não ia ter espaço, ele ia desobedecer. Só que ele decidiu no seu coração agradar apenas uma pessoa: o Senhor Deus Todo-Poderoso. Você acha que todo mundo que decidiu agradar a Deus teve o mesmo destino que Daniel? Foi livre da cova dos leões? Foi livre de ser morto imediatamente? Não. Se você pegar agora, chegar na sua casa e acessar o site Portas Abertas, você verá a quantidade de cristãos que estão morrendo por não negar o nome do Senhor Jesus. E pode acontecer. Só que nós estamos pegando aqui alguém como exemplo de que o Senhor se agradou tanto dele, que o Senhor falou assim: esses aqui eu vou livrar, esses aqui eu vou guardar para mim. Daniel colocou dentro do seu coração, irmãos, isso é uma decisão. Sabe quando você está sem vontade de fazer alguma coisa, mas é necessário, e de repente você toma a decisão e fala: eu não gosto, eu não tenho prazer, mas eu preciso, vou levantar e estou indo. E você vira aquela chave e ninguém adianta te parar no meio do caminho, que você vai fazer aquilo. Daniel fez dessa forma em obedecer ao Senhor, mas de um jeito que ninguém poderia impedi-lo de obedecer, nem a morte. Quando ele decidiu, ele conversou com o eunuco e falou para ele: olha, faz um teste com a gente, dê-nos comidas normais, dê ervas, dê frutos, dê verduras, legumes para que a gente coma, e depois você vem dar uma olhada como é que está a nossa aparência. E ele achou graça. Eu acho interessante quando a palavra do Senhor diz que ele achou graça. Esse negócio de achar graça, irmãos, é quando você conhece alguém e com 5 minutos do lado dela você pensa que é amigo a vida inteira. Já aconteceu isso com vocês? Você encontra com alguém, ou você entra numa empresa, conhece o patrão, parece que um relacionamento vem assim tão imediato. Isso não acontece sempre, tá? Isso acontece uma vez ou outra, e você acha graça aos olhos daquela pessoa. Quer ver um exemplo que eu sempre uso? É Davi e Saul. Quando Davi leva a sua harpa para tocar, porque a Bíblia diz que Davi tocava bem, e ele tocou diante de Saul, o espírito imundo que estava em Saul saiu, e naquele momento Saul amou a Davi, e Davi achou graça aos olhos de Saul. Ou seja, tudo que Davi fazia, Saul fala assim: esse menino é bom, eu quero ele do meu lado. Achar graça aos olhos de alguém, irmãos, é tão gostoso. Ou quando alguém acha graça aos seus olhos, que você quer essa pessoa do seu lado, talvez ela nem queira tanto você assim, mas você fala: eu queria que essa pessoa passasse mais tempo comigo.
é uma amizade, é um presente de Deus. Daniel achou graça aos olhos do Senhor. Irmãos, isso é um privilégio. Ele achou graça aos olhos do Senhor e o Senhor o livrou. O Senhor tocou o coração do eunuco, ele trouxe os legumes, ele comeu em 10 dias, se eu não me engano 10 dias mesmo, ele pareceu melhor do que todos os outros. Ele falou, então vamos ficar no legume. Mas por quê? Porque as iguarias que o rei oferecia para Daniel estavam contaminadas. Se você sabe que algumas iguarias que o mundo está oferecendo para você estão contaminadas, e o seu coração tem o desejo de agradar de verdade a Deus, o que você faz? Pastor, eu não vou fazer igual Daniel, eu vou ter que dar uma experimentadinha. Se você quer ser alguém segundo o coração de Deus, alguém na qual o Senhor fala assim, eu livraria esses 3 homens, você precisa ter essa qualidade, decidir no seu coração não se contaminar, se santificar. Sabe o que é santificar, queridos? Eu gosto de usar uma referência prática para que os irmãos vejam. Santificar, esse lado aqui está contaminado, esse lado aqui está bom, está limpo, não tem nada. Santificar é você se separar daquilo que está sujo. Isso diz respeito a pessoas, ao ambiente, a conversações. Hoje pela manhã foi citado, o irmão Jafim citou que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Faz uma conta rapidinho, quem são as 5 pessoas que estão mais próximas de você? Pensa aí, 2, 3, 4. Seleciona aí, você é a média dessas pessoas. Irmão, se 60% de 5 é um número ímpar, se 60% dessas pessoas, ou seja 3, estão fora dos caminhos do Senhor, provavelmente você está com um pé no mundo, um pé na igreja. Amém? Porque você é a média dessas pessoas. Você está conseguindo levá-las para Jesus? Tente, se não der certo, irmãos, ande com pessoas que te atraem para mais próximo do Senhor. Porque no momento que você tem um encontro real e vivo com Deus, você percebe que nada nesse mundo importa mais do que achar graça aos olhos de Deus. Daniel estava lá preso, mas pelo coração dele, pelo que nós vimos, ele teve condições de ser grande lá, porque o Senhor o levantou, o ergueu a esses lugares, porque ele decidiu no seu coração não se contaminar. E Noé, Gênesis capítulo 6, versículos 6 ao 9. Qual que era a qualidade que agradava a Deus em Noé? Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou em seu coração. Gênesis 6, versículo 6 até o 9. Arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra. Deixe o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, Noé o quê? Achou graça aos olhos do Senhor. Sabe por quê? Porque as atitudes de Noé era tentar agradar a Deus. Noé parecia com aquela música do PG que diz meu universo. Já viram aquela música, a letra dela? Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz na minha janela, que sejas meu universo, que seja cada um dos meus pensamentos. Isso faz coro com Filipenses capítulo 4, versículo 8, que diz: tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algum louvor há, se alguma virtude existe nisso, pensai. Porque o homem, quando eu digo homem, eu falo da humanidade, homem e mulher, tem a decisão e a condição de decidir, tem a faculdade de dizer: isso eu quero da minha vida, isso eu não quero. O Senhor te dá a opção para você tomar. Ele te mostra o caminho. O Senhor é tão bom que Ele fala: aqui tem um caminho bom, aqui tem um caminho mau, e escolhe, pois, a bênção. E eu e você que tomamos essa decisão. As nossas vidas, elas vão ser conduzidas pelo Senhor, mas se você permitir, porque diferentemente do diabo, que ele arromba, a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso redor, rugindo como um leão, buscando alguém que ele possa tragar. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos inspira, ele nos toca de forma gentil, ele é um gentleman. O Espírito Santo, ele te conduz. Se você se endurecer, ele não vai ficar te resistindo, porque não é assim que Deus trabalha. Por isso, quando alguém recorre para as obras das trevas, para receber alguma coisa de benefício para a sua vida, o diabo responde rápido. Tem pessoas que buscam riquezas e honra e vai nos centros espíritas, dos macumbeiros, na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, e recebe uma resposta muito rápida,
os filhos das trevas são mais diligentes do que os filhos da luz, é a própria palavra que diz. Eles correm mais, porém é um saco furado, porém o preço não vale a pena. Por isso eu preciso me santificar, eu preciso me separar daquilo que é sujo. Isso vai agradar a Deus. Se você começar a tomar essa atitude de olhar coisas ruins, você vai achar graça diante dos olhos do Senhor. Você olha para as coisas ruins e fala: Senhor, eu não quero. Tem injustiça aqui no meio, eu não quero. Tem falta de verdade aqui no meio, eu não quero. E você vai se tornar uma pessoa justa. Pastor, não há ninguém justo. Eu sei que não há, mas depois que você nasceu de novo em Cristo Jesus, Ele te justificou, e Ele vê que o seu coração está desejando andar de forma justa. E a Bíblia diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então, se você se torna justo, o Senhor olha para você e Ele atende a sua oração. Daí nós queremos tanta coisa do Senhor, mas queremos fazer da nossa vida do nosso jeito, como a gente quer, e dizemos: não, Deus só quer o meu coração. Não, Deus quer a decisão que você toma com o seu coração. Jesus não é açougueiro para Ele querer só o seu coração. Ele quer as suas atitudes. Ele quer o que a sua alma deseja, mas o seu espírito refreia. Ele quer que a sua alma o escolha. Assim como Ele deixou com que Adão e Eva decidissem o que fazer, Ele poderia ter simplesmente tirado aquela árvore e aquele fruto do jardim do Éden. Não haveria condição de pecado, porque o mandamento era só aquele, né? Tira a árvore e acabou o problema. Ou como nós falamos hoje pela manhã, Caim e Abel. Era só Deus ter aceitado o sacrifício de Caim também e bater palma no dedo. Muito bonito, meus filhos. Aceitei o sacrifício de vocês dois, está tudo legal. Caim não mataria Abel ali, talvez depois, né? Mas naquele momento não teria acontecido. Mas o Senhor quer ser escolhido. Ele coloca opções à sua frente para que você olhe para Ele e fale: Senhor, isso aqui para mim aparentemente é muito legal, muito gostoso, mas eu prefiro o Senhor. Eu prefiro essa opção que talvez a porta seja estreita, o caminho seja estreito e espinhoso, mas eu prefiro andar contigo. E eu te pergunto: qual decisão você vai tomar? Eu já sei a decisão que eu tomo. Eu já sei qual lado que eu escolho. Mas tem um terceiro camarada, que é Jó. Jó capítulo 1 e versículo 1. Para nossa reflexão. Jó capítulo 1, versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e desviava-se do mal. Irmãos, Jó era tão bom, tão fera. Claro, ele tinha pecado, ele tinha falhas, e precisa do sacrifício de Jesus também, tá? Mesmo que ele veio antes, o sacrifício de Jesus, não sei como, não sei explicar, mas alcançou ele, tá? Mas ele era um homem íntegro e justo, temia a Deus e se desviava do mal. Ele era tão legal que Deus olha para Satanás e fala assim: ei Satanás, bicho ruim, essa parte é minha, tá? Ei Satanás, viste o meu servo Jó? Homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Satanás fala assim: eu vi, mas também o Senhor cerca ele com uma sebe, ou seja, uma seca, para mal nenhum chegar até ele. O Senhor protege ele. Satanás deu uma dica: Senhor, tira tudo que ele tem, para ver se ele não vai blasfemar na sua cara. O Senhor já sabia. Ele falou: não, beleza, pode tirar tudo que ele tem, vamos ver se ele vai blasfemar. Tirou tudo de Jó. E ele falou assim: nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Aí acontece de novo, os filhos de Deus se apresentam diante de Deus, Satanás no meio deles e o Senhor: e aí Satanás, viu meu servo Jó? Homem íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. Ele falou: eu vi, mas pele por pele, e tudo que o homem tem ele vai dar em lugar. Ele falou: pois bem, então vai lá e toca no seu corpo, só não tira ali a vida. Primeiro tinha tirado tudo que ele tinha e tinha matado todos os seus filhos, só deixou a esposa. Tem um mistério por trás disso, tá, irmãos? Só deixou a esposa. E agora Satanás toca no seu corpo, mas não mata. Irmãos, Jó sentindo dor. Eu não critico as coisas que Jó falou. A Bíblia diz que ele não murmurou. A Bíblia diz que Jó amaldiçoou o peito que o amamentou, amaldiçoou o ventre. Ele falou assim: eu poderia ter sido um aborto, teria sido melhor. Ele falou assim: bem-aventurado os que são novos, os que não nasceram, e aquele bem-aventurado melhor aqueles que não foram gerados, aqueles que nunca viram a luz. Ele ficou chateado com tudo que estava acontecendo e o Senhor não respondia.
Mas no finalzinho, Jó fez uma oração. Ele disse o seguinte: então Jó respondeu ao Senhor: eu sei que tu podes todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que desconhecia. Tu disseste: agora escute-me, e eu falarei, e eu farei perguntas, e você me responderá. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo do pó e da cinza. Mais uma qualidade em Daniel, Noé e Jó: eles reconheciam, mesmo tendo sido elevados, e o Senhor os elevou ao alto nível, eles reconheciam que tudo que eles possuíam não era deles. O livro de Provérbios diz que o orgulho e a altivez de espírito precede a queda. Toda pessoa orgulhosa, ela está ensaiando para cair. Agora todos aqueles que se humilham serão exaltados. A palavra do Senhor diz: humilhai-vos perante a potente mão de Deus e sereis exaltados. Como você faz isso hoje? Jesus deixou bem claro: se eu sou mestre e Senhor e vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Ou seja, vocês têm que se humilhar um diante do outro, servir um ao outro. Aquele que quiser ser grande, que sirva a todos. Então está aí, irmãos, a receita para que eu e você sejamos agradáveis diante de Deus e encontremos no Senhor alívio, descanso das nossas vidas e achemos graça diante dos olhos dele. A pergunta é: o que você faz com a informação depois que você recebe? O que você faz com aquilo que você tem aprendido? Como você tem praticado? E quando o Senhor fala com você, porque eu tenho plena certeza que Deus fala com todo mundo aqui. Às vezes você acha que você teve uma boa ideia, às vezes você acha que você estava ali pensando em alguém, pensou: vou lá ajudar. Você acha que coisas boas saem de você porque Satanás colocou? Ah não, isso aqui são coisas minhas. Irmãos, a palavra do Senhor diz que o coração é enganoso mais do que todas as coisas. Se sai algo de bom dentro de você, é porque o Espírito Santo está te impulsionando. Se você sente desejo de servir mais a Deus, é o Espírito Santo que está te tocando. Só que nós somos tão difíceis para o Senhor, que quase que Ele tem que jogar uma pedra literalmente para nos fazer despertar. Seja fácil para Deus. Eu já disse para os irmãos: a minha luta é para eu ser facinho, Senhor, para Ele tocar e eu me virar rapidinho. Eu não quero levar 5 segundos para tomar uma decisão. Se o Senhor falar para mim: filho, eu quero isso, eu não quero demorar nada. Eu quero colocar diante dos meus olhos que nada vale mais a pena do que obedecer e agradar o coração, meu Deus. Aí alguém pode dizer: mas o senhor é pastor, o senhor vive para isso. Irmãos, eu fui chamado sim para conduzir e vivo 100% do ministério, mas o chamado para viver com Deus, ele é para todos. Às vezes a gente confunde o trabalho que você tem, os estudos que você faz para poder trabalhar, é para que esse trabalho te sustente na presença de Deus. Eu não estou falando da igreja, eu estou falando do reino de Deus. A igreja é um corpo místico em toda a face da terra. Tudo que você tem é para te sustentar na presença de Deus. Agora, se você começa a usar Deus para te sustentar lá fora, a equação agora fica ao contrário. Você entendeu errado o processo. Deus te quer para Ele, você é dele, mas Ele não vai forçar. Ele vai querer que você se renda. Lá no livro de Hebreus, capítulo 10, diz o seguinte: se hoje ouvirdes a sua voz, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Quando foi lá no deserto, aquele povo endureceu, todos morreram, todos pereceram. E muitos de nós estamos tão fracos, irmãos, na presença do Senhor, que estamos quase mortos. Isso é muito triste, mas o Senhor quer te dar vida. O Senhor quer que você tenha paz, Ele quer que você levante, tenha um senso de propósito, porque é muito triste não ter. O Senhor quer que você confie nele plenamente, e isso traz paz. Mas para isso eu preciso aplicar essa receitinha todos os dias da minha vida. Quero convidar o Gabriel aqui à frente para fazer um fundinho bem legal para nós orarmos. Eu convido você a se colocar de pé por um instante, bem rapidinho. Eu espero. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel, por um momento, fez uma oração ao Senhor, queridos. Mesmo tendo achado graças diante do Senhor, ele se colocou como humilhado e arrependido. Daniel 9,17 diz assim: o nosso Deus escuta o coração do teu servo. Ó nosso Deus,
Ouve enquanto te rogo, que o teu rosto se ilumine de novo com a paz e alegria sobre o teu desolado santuário, que é a tua própria glória, Senhor. Meu Deus, inclina os teus ouvidos e ouve os meus rogos. Abre os teus olhos e vê a nossa miséria. E como a tua cidade está em ruínas, sim, porque toda a gente sabe que se trata da tua cidade. Não te pedimos isso porque pensamos que merecemos. Isso aqui é Daniel reconhecendo que não é nada, mas porque confiamos na tua bondade, a despeito da gravidade dos nossos pecados. Ó Senhor, ouve-nos. Ó Senhor, perdoa-nos. Ó Senhor, escuta e atua. Não te demores em defesa da tua própria causa, ó meu Deus, pois o teu povo e a tua cidade trazem o teu próprio nome. Quando você entender que a sua casa, a sua igreja, aonde você está, depende da sua humilhação diante de Deus e da sua oração perante o Senhor, você vai ver que Deus vai agir por meio de você, aonde você estiver. Deus quer abençoar a sua casa muito mais, mas você precisa tomar a posição de falar: Senhor, eu vou, como diz os antigos, eu vou entrar na brecha. Eu vou entrar na brecha e vou orar, eu vou clamar, eu vou pedir para que o Senhor abençoe meu lar, abençoe meu casamento, abençoe meus filhos. Senhor, eu vou orar para aquela empresa. Tem 10 funcionários, tem 30, tem 100, tem 1000 funcionários na empresa onde eu trabalho. Eu vou orar para que aquela empresa prospere, porque a prosperidade dela é a prosperidade também dos seus funcionários. Eu vou orar para que a minha rua prospere espiritualmente, porque vai ter paz. Irmãos, nós vamos transbordar as pessoas à nossa volta quando nós estivermos cheios de Deus. Caso contrário, não vai acontecer nada. Então, decida ser como Daniel, Noé e Jó e afastar-se de todo mal, achar graça diante de Deus, a buscar santidade todos os dias. É o único jeito de nós alcançarmos alguém lá fora. Eu não posso buscar água pensando só em mim, eu tenho que alimentar todas as pessoas ao meu lado. Eu quero te convidar, feche os seus olhos em nome de Jesus. Oh Deus maravilhoso, diante da tua presença, Pai, a tua igreja se coloca aqui esta noite. Pai, nós precisamos tanto do Senhor para transformar a nossa vida, para tocar o nosso coração, oh meu Pai, para nos fazer pessoas melhores. Eu peço ao Senhor, toque cada um dos nossos irmãos que estão aqui, mesmo aqueles que já tiveram uma experiência, Deus querido, com o Senhor. Renove, oh Deus querido, traga um renovo para cada um de nós. Faz arder no nosso coração o desejo de te buscar e de te servir. Deus de maravilha, manifesta o teu poder nesta igreja, nos nossos corações, em cada ministério, para que haja crescimento espiritual, para que haja desenvolvimento espiritual, meu Pai, para que nós possamos tocar as vidas lá fora que precisam do Senhor. É do Senhor, Deus querido, que o mundo precisa. É da tua presença que as pessoas precisam. É do teu toque, do teu amor, meu Pai. Então nos ensina a nos entregar. Em nome de Jesus, faz essa oração porque o Senhor me toca. Eu quero mais da tua presença. Eu quero mudar as minhas atitudes. Eu quero ser como Daniel. Eu quero ser como Jó. Eu quero ser como Noé. Eu quero ser como Davi. Eu quero ser como aquelas pessoas, Deus, que buscaram ao Senhor. Eu quero ser como pessoas do tempo presente que têm se entregado a Ti, têm sido exemplos também. Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero falar da Tua palavra. Diga para Ele: Senhor, eu quero servir, ó Pai, me usa, me mostra o meu dom, meu talento, me abre portas. Clame ao Senhor e fala: Senhor, eu preciso mais de Ti. Deus, Tu és maravilhoso, nós te clamamos, ó meu Pai, pois sem o Senhor a igreja não tem vida. Sem o Senhor são discursos vazios, ó Pai, são louvores que atingem o máximo esse teto. Mas com o Senhor, ó Deus querido, nós somos uma igreja viva e relevante, que causa transformação, que traz vida e saúde espiritual aos corações, ó Deus, que aqui entram. Oh meu Pai, toca, Deus querido, esta cidade, ministra sobre cada igreja, sobre cada liderança, Pai querido. Eu oro, meu Pai, para que o Senhor esteja abençoando de forma tão poderosa, que o mundo veja a glória do Senhor sendo manifestada através dos Teus filhos, através de pastores, ó meu Pai, de ministérios, que não haja invejas, que não haja, Deus querido, disputas e facções, mas que haja uma unidade verdadeira, Deus, no crescimento da Tua causa, meu Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos, meu Pai, te agradecemos em nome de Jesus.